Meus irmãos, graça e paz. Amém. Boa noite a todos. Um culto de missões. Na realidade, todos nossos cultos são missionários. Mas hoje a gente vai tirar um tempinho para pensar sobre missões, sobre a nossa responsabilidade. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jonas. Apenas o capítulo 1. Eu tinha duas palavras para meditar com os irmãos, mas como o tema é missões, eu resolvi falar sobre essa palavra que eu ministrei até domingo passado, em uma certa igreja que eu fui convidado. E hoje eu vou estar pensando mais um pouquinho, nessa noite, sobre esse livro, juntamente com os irmãos aqui, nessa noite. Todos encontraram, amém? É complicado achar Jonas, né? Até Deus teve dificuldade de encontrá-lo, né? Mas a gente não vai ter nessa noite. Amém? Jonas capítulo 1, texto sagrado, nós vamos meditar nesse texto aqui nessa noite. A gente vai ler inicialmente o verso 1 e 2, vai pensar sobre ele, e à medida que a gente for lendo, a gente vai progredindo no texto. Amém? O texto nos diz assim, Jonas capítulo 1, versículos 1 e versículo 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Vamos orar. Deus, nós agradecemos a Ti por esse momento precioso em Tua presença. A minha oração nessa noite é que Tu possa falar ao coração da Tua igreja, assim como Tu falaste comigo desde a semana passada, como também durante essa semana, acerca da obra missionária. Faz isso nessa noite, Pai, para o louvor da Tua glória. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. É muito comum, quando você vai a um culto de missões, nós ouvirmos a seguinte declaração: você pode fazer missões indo, contribuindo ou orando. E eu particularmente discordo totalmente disso aí. Porque você não pode fazer missões indo, orando ou contribuindo. Você tem que ir. Se você verdadeiramente é cristão, se você recebeu o chamado de Deus, você não pode apenas contribuir. Você não pode apenas orar. É necessário que você vá. O comissionamento está sobre os seus ombros, que se diz cristão ou que é cristão. Então é necessário que você vá. Não necessariamente numa missão transcultural, como por exemplo, ao Nepal. Mas você pode ir ao seu vizinho. Você pode ir ao seu colega de trabalho. Você na realidade tem que ir, porque você é um missionário. O que me chama a atenção nesse texto inicialmente é que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Ou seja, Jonas era alguém extremamente capaz. Jonas era aquele tipo de pessoa que possuía lucidez suficiente para discernir o que era a voz de Deus e o que era a voz do homem. Ele tinha plena convicção de que quem havia falado com ele não era o homem, mas quem havia o comissionado, dado-lhe a missão, era o próprio Deus, que ele se dizia profeta, e era profeta, porque você lembre-se que ele fez um voto, né? Coisa que ele deixa claro no capítulo 2, quando ele está no ventre do grande peixe. Que voto é esse que o profeta fazia no tempo de Jonas? De ir aonde Deus o enviasse, de pregar exatamente o que Deus dissesse. Esse era o voto. Ele havia feito um voto, né? Mas parece que ele esqueceu. Mas eu acredito que ele não esqueceu. Ele se fez de esquecido. Então ele possuía lucidez suficiente para discernir a voz de Deus, quando Deus estava falando. Então ele era como eu e como você que estamos aqui nessa noite, diante de Deus ele era injustificável. Interessante que o nome Jonas significa pomba. Algo muito, digamos assim, ligado ao próprio caráter do profeta. Por quê? Porque espera-se que um profeta de Deus seja alguém inofensivo, né? Seja alguém pacífico.
E Jonas fazia jus nesse sentido ao seu nome, possivelmente, antes de tentar fugir de Nínive. Mas também, eu não sei se você já teve a oportunidade de perceber que um pombo, além de ser um animal normalmente inofensivo, ele é um animal que o tempo todo ele está rosnando. Se ele fica em cima de um telhado, ele sempre está emitindo uma espécie de som. Me parece que Deus queria que Jonas fosse exatamente o que o pombo era. Alguém pacífico e alguém que tivesse sempre falando da parte de Deus ao povo enviado, que ele enviaria Jonas, né? Sempre a expectativa de Deus acerca desse profeta é que ele fosse a Nínive, aquela cidade tão grandiosa, e denunciasse sempre, não deixasse de fazer isso jamais, os pecados existentes ali. Mas também eu quero lhe alertar que um pombo, quando ele vê o perigo, ele logo foge. E mais uma vez Jonas faz jus ao seu nome. Quando ele recebe o comissionamento, e ele sabe que era uma missão extremamente dura, ele tinha razões humanas de sobra para não querer ir a Nínive, porque era um povo muito mau, inimigo do povo de Israel. É tanto que ele invadiu Israel por algumas vezes. Uma coisa interessante, quando os ninivitas, ou assírios, melhor dizendo, invadiam um povo, para tornar aquele povo vassalo, a primeira coisa que esse povo fazia era destruir o templo e matar o profeta. E o profeta nesse tempo também era o pai de Jonas. Ele era filho de Amitai, que também era profeta. Jonas sabia que se aquele povo invadisse Israel, se Deus salvasse aquele povo adentrasse ali em Israel, aliás, se Deus não salvasse, aquele povo iria adentrar em Israel e iria matar o seu pai e possivelmente ele também. Então, razões humanas, Jonas tinha de sobra para não querer fazer a sua missão. E eu gostaria de lhe lembrar duas coisas aqui nessa noite. Em primeiro lugar, todos nós que estamos aqui, que somos cristãos, nós somos indesculpáveis diante de Deus, porque nós não somos ignorantes acerca do que Ele requer de nós. Marcos capítulo 16, verso 15, é a ordem dada a você que está aí, que é cristão. Ide, né? Prega o evangelho a toda criatura, vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, essa é a ordem. Então nós que estamos aqui sentadinhos nessa noite, todos nós que estamos aqui nesse recinto e nos dizemos que somos cristãos, nós somos indesculpáveis porque Deus já falou conosco. O que me chama a atenção aqui também é que quando Deus requereu isso de Jonas, ele não pensava acerca desse comissionamento dado por Deus. Ele não fez a Jonas, digamos assim, ele não deu a opção dele refletir, ele não deu a opção dele questionar, como também nem a mim nem a você, mas ele deu a mim e a você uma única alternativa, de nós irmos. E a gente sabe muito bem, quando nós não vamos, nós estamos em desobediência. Perceba o seguinte, Nínive era o maior antro da maldade. Nínive era uma cidade violenta, totalmente rendida ao pecado, envolvida com feitiçaria. Então o pecado campeava naquela cidade, né? Naquela tão grandiosa cidade. Mas a missão dada a Jonas era explícita: pregue contra ela. Essa era a missão que Deus tinha dado ao profeta: vá e pregue contra ela. Porque o que impressionava Deus naquele lugar não era a provisão que eles possuíam, não eram suas riquezas, de maneira alguma, não eram seus palácios suntuosos, não era uma riquíssima biblioteca que Nínive tinha, com certeza não, mas o que impressionava Deus era a sua malícia, era a sua forma ímpia de viver. Aí você pode estar dizendo, mas pastor, o que é que eu tenho a ver com isso? Nós estamos hoje praticamente morando em uma Nínive, porque o pecado de Campina Grande hoje pode até passar desapercebido aos governantes, assim como Nínive. O pecado de Campina Grande hoje pode até passar de forma ignorante aos observadores humanos, aos turistas, mas não aos olhos de Deus, assim como Nínive. Com certeza
uma coisa que tem incomodado Deus, ou incomodou Deus em Nínive, está incomodando Deus também na nossa cidade. Com certeza sim. E eu vou um pouco além. O que incomoda Deus dentro da sua casa? O que incomoda Deus na sua vizinhança? O que incomoda Deus no local do seu trabalho? Eu vou dizer a você, a forma ilícita como possivelmente se vive nesses locais, a forma pecaminosa como se vive nesses lugares, em adultério, em bebedice, em espiritismo, em discórdia entre cônjuges, em discórdia entre pais e filhos e pais. E o pior, talvez você esteja calado. Talvez tal qual Jonas você está dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. Mas a responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha, de pregar contra ela. Interessante, irmãos. Deus não manda Jonas sussurrar. Deus manda Jonas gritar. Deus manda Jonas falar constantemente contra aquela cidade. E nós não podemos nos envergonhar dessa mensagem. Foi essa mensagem que nos foi dada. Olhe para o verso 3. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, o fim do mundo naquele tempo. Desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Antes de discorrer sobre esse verso 3, eu gostaria de lhe dar um conselho. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 10, 12: por isso aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. O que eu quero dizer com isso? Claro que Jonas sabia muito bem, ele tinha teologia suficiente para entender e para dizer e para saber que Deus era onipresente e onisciente. Ele cita vários salmos na oração que ele faz no capítulo 2. Mesmo dentro do ventre de um peixe, Jonas tem lucidez suficiente para recitar salmos. Mas uma coisa me chama a atenção: parece-me que Jonas esqueceu do Salmo 139. Mas ele sabia que Deus era onisciente, ele sabia que Deus era onipotente, como profeta do Senhor. E eu tenho, com base nesse verso 3 aqui nessa noite, lhe dar 2 conselhos a você que tem se furtado da sua missão, a você que não tem se envolvido com a obra missionária. E repito, não precisa ir para o Nepal se você não tem um chamado transcultural, mas você não pode deixar de ir, de maneira alguma. Talvez o seu Nepal, talvez a sua Nínive, seja dentro da sua casa. Conviver com uma pessoa difícil é o seu Nepal, é a sua Nínive. E pregar contra ela, e abrir os olhos dela. E isso eu digo a você que é desafiador. Mas quais são os 2 conselhos? Primeiro conselho: a providência de Deus, né? Eu não vou dizer nem a providência de Deus, perdão. A providência parecia favorecer o seu plano, o plano de Jonas. Por quê? Porque quando ele desce até o porto de Jope, está lá um navio pronto. Ele tinha dinheiro suficiente para comprar a passagem. E essa viagem durava meses. Devia ser uma passagem caríssima naquela época. Não era qualquer coisa que viajava-se de navio. Numa viagem tão longa que podia durar quase um ano. Tarsis era o fim do mundo. Então ele tinha um navio à sua disposição, havia vaga no navio, ele tinha dinheiro suficiente para comprar a passagem. Então parecia que a providência, ou entre aspas, a sorte, estava do lado de Jonas, para que ele escapasse. Mas o conselho que eu tenho a lhe dar, esse primeiro conselho é exatamente esse aqui: nós podemos estar longe do nosso dever, e mesmo assim nos deparar com um vento favorável. Parecia que tudo estava dando certo na vida de Jonas, mas eu tenho outra coisa a lhe dizer nessa noite aqui: o caminho pronto nem sempre é o caminho certo. Tem crente que mesmo em desobediência, ele vai derrubando portas, tentando abrir caminhos,
E as coisas começam aparentemente dando certo para ele, né? Às vezes ele nem precisa derrubar portas, o caminho já está aberto. Era Jonas aqui, ele sabia que estava em plena desobediência, ele não estava fazendo a vontade de Deus, e parece que tudo estava dando certo na vida dele. Mas algo primordial para que a gente entenda aqui como nosso primeiro conselho com base nesse verso 3. O caminho pronto nem sempre é o caminho certo. Mas há um segundo conselho a lhe dar nessa noite aqui. Eu vou mandar esse conselho para uma pessoa hoje à noite. Foi o que veio à minha mente. Abra seus ouvidos. Qualquer motivo, seja ele qual for, que leve você a fugir da presença de Deus, é sempre ruim. Eu vou repetir. Qualquer motivo, seja ele qual for, que leve você a fugir da presença de Deus, é sempre ruim. Não importa se seu salário vai dobrar. Não importa o que vai acontecer com você. Se você vai melhorar de cargo, se será uma oportunidade nova para a sua família, se você terá um cargo melhor, um salário melhor, um carro melhor, não importa. Qualquer porta que se abra para lhe levar para longe de Deus, sempre será ruim. Mas eu vou um pouquinho adiante nessa noite, como segundo conselho. As consequências de se fugir da presença de Deus sempre são problemáticas. Ô meu irmão, o pastor Jorge dizia mais ou menos isso aqui de manhã. Esse ambiente de comunhão entre nós, o ser ministrado pela palavra, orar coletivamente pelos irmãos e com os irmãos, participar dos sacramentos, sabe? Ser alvo de oração e ao mesmo tempo ser intercessor. Isso é crucial para a nossa saúde espiritual. Isso é crucial para a nossa vida cristã. E Jonas tinha que entender isso, mas parece que nesse momento ele não entendia. Quanto mais longe ele tivesse de Deus, Jonas parecia que era melhor. Sabe por quê? Jonas estava possivelmente querendo dizer a Deus o seguinte: levante outro. Coloque outro em meu lugar. Esqueça que eu existo. Veja que coisa. Versículo 4. Olha o que o texto nos diz. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta, que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Qual é a grande verdade aqui nessa noite? Quando alguém conhece a vontade de Deus para a sua vida, e tenta fugir dela, essa pessoa está a caminho de uma tempestade. Se você é cristão, você pode fugir para onde fugir. Você não vai ter bons ventos na sua vida. Você vai se deparar com uma tempestade. O que me chamou a atenção nesse verso 4 aqui nessa noite, sabe qual foi? Sabe o que foi? Perceba que Deus não está mais falando com Jonas através da sua palavra. A ordem já tinha sido dada. Jonas sabia de uma forma muito clara o que Deus queria com ele. Então Deus deixa de falar com Jonas através da palavra e passa a partir de então a falar com o profeta dele através das circunstâncias adversas da vida. Em um bom português, sendo um bom nordestino como eu sou, Jonas vai bater com a cara na parede. E sempre é assim com um crente desobediente. Ele roda, mas as decisões que ele toma, contrárias à vontade de Deus, sempre levarão a um caminho que não tem saída. Está aqui o profeta vivendo dessa maneira. Sabe o que eu aprendo aqui? Nenhuma fuga de Deus dura para sempre. Você pode até tentar, mas nenhuma fuga de Deus dura para sempre. Quando aquele que está fugindo conhece Deus. Não tem como você fugir, já que você conheceu Deus, provou dele. Então não tem como sair da presença dele. Há um contraponto aqui ao chamado de Jonas, e eu abro um parênteses nessa noite. 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Não precisa abrir, eu vou citar o texto, diz o seguinte: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou. É quando Elias recebe o seu chamado. E interessante que Elias diz sim. É para pregar para Acabe, é para pregar contra o reino de Acabe, eu digo ao Senhor sim.
Interessante que quando Jonas recebe o chamado, pouco tempo depois, Jonas está renunciando voluntariamente a seu cargo profético. Ele está tentando fugir da presença do Senhor, mas isso é impossível. Eu detesto essa palavra, irmãos. Eu uso, Deus sabe, pela misericórdia de Deus. Quem é o desviado? Existe uma diferença entre o desviado e o apóstata. Eu já expliquei até pregando um texto, Hebreus capítulo 6. O apóstata é aquela pessoa que um dia provou das coisas celestiais, mas hoje não acredita em mais nada. Ele olha para a cruz de Cristo, para o sacrifício de Cristo na cruz e diz: não pode me salvar. Ele deixa de acreditar em tudo que ele acreditava, na palavra, nos sacramentos, na obra vicária de Cristo. Esse é o apóstata. Para esse, não tem jeito. E a gente não sabe quem é, embora dê sinais. Mas diferente um pouco do apóstata é o desviado. E quem é o desviado? Possivelmente Jonas aqui estava se desviando, possivelmente não, ele estava se desviando da sua missão. Eu acho que o Dr. Martin Lloyd Jones, ele tem uma definição perfeita de quem é o desviado. As palavras não são minhas, são deles. Ele diz o seguinte, olha: o desviado é aquele que, por causa da relação que teve com Deus, ou seja, do contato que ele teve com Deus, nunca pode desfrutar bem qualquer outra coisa. Aonde o desviado for, Deus está com um aguilhão cutucando na sua mente, sabe? Tentando trazê-lo de volta. Quem sabe há pessoas aqui que você está um pouco afastada do Evangelho. Se você é filho, eu não tenho dúvidas, Deus vai lhe buscar. E se você não é, Deus vai virar as costas para você. E a pior coisa que Deus pode fazer com qualquer ser humano é deixar esse ser humano ser guiado pelo seu próprio coração. Graças a Deus que no caso de Jonas, Deus foi buscá-lo. Enquanto Jonas tinha vida, Deus estava com o aguilhão dele furando a sua consciência, querendo trazê-lo de volta à presença dele. Verso 5 e verso 6. Olha o que o texto nos diz. Quando a tempestade começou, verso 5. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ele havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Quando eu comecei a olhar para esse texto, a semana passada, eu descobri uma coisa que eu não tinha visto. Esse barco era um barco ecumênico. O que eu estou querendo dizer? Podia faltar tudo nesse barco, mas não faltava religião. Cada marinheiro tinha um Deus diferente. Cada um possuía um Deus que não era o Deus verdadeiro, mas cada um tinha o seu Deus. E outra coisa interessante, nesse barco aqui não tinha um ateu. Porque só se é ateu enquanto a tempestade não chega. A partir do momento em que uma tempestade chega, ou que um pitbull se solta, logo se clama por Deus. Então aqui não tinha ateísmo nesse barco, e também tinha religião de sobra nesse barco. Não faltava essas coisas. Cada marinheiro possuía um Deus diferente. Mas repito, eles não conheciam o Deus verdadeiro. Uma coisa que eu gostaria de destacar aqui com base nesses dois versos. Será que isso que está acontecendo com Jonas não acontece comigo e com você? O que, pastor? As pessoas em nossas voltas se perdendo. Perdendo filhos, perdendo família, perdendo casamento, desistindo da vida por causa do pecado. E o que nós temos feito? Como nós reagimos? Havia uma cidade inteira com algo em torno de 500 mil habitantes que Jonas não queria ir. Mas interessante que Deus colocou outra missão enquanto ele fugia na vida dele.
Um barco, com quantos marinheiros não se sabe quantos tinham, mas todos pagãos. E interessante, Jonas dormia o sono da indiferença. Ele roncava tranquilamente, enquanto os pagãos buscavam socorro nos seus deuses. Isso me chamou muito a atenção. E eu lhe chamo a reflexão aqui nessa noite. Por que isso acontece com um crente? Isso o que, pastor? Por que nós dormimos os sonos da indiferença? Por que a gente faz de conta que não é conosco? Por que a gente faz de conta que não faz parte da nossa alçada? Um amigo desviado, um parente pagão, uma família que não quer nada com Cristo, um vizinho perturbado, e a gente começa a dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Por que isso acontece conosco? Eu vou lhe dizer o motivo disso acontecer. Não é falta de conhecimento nosso, como também não era falta de conhecimento de Jonas. Sabe por quê? Enquanto os pagãos buscavam seus deuses, Jonas sequer orava. Jonas dormia. Enquanto esses pagãos não oravam, aliás, enquanto Jonas não orava, ele também não pregava. Ele era um pregador que não pregava. Ele era um crente que não orava. Ele era um crente que não obedecia. Respondendo à pergunta, por que isso acontece com a gente? Esse estado de alienação. Falta de compromisso, meus irmãos. Por que você está sentado aí hoje à noite? Alguém pregou para você. Alguém lhe entregou um panfleto. Alguém deixou possivelmente o conforto do seu lar, os seus afazeres, para anunciar Cristo para você. Você está aqui porque alguém se disponibilizou. Porque alguém preparou uma mensagem, porque alguém fez um convite. Por essa razão você está aqui. Então esse estado de alienação da vontade de Deus torna Jonas, como eu e você também, inferior a um pagão. E eu vou provar. Muitas vezes nós somos, na nossa vida espiritual, muito, mas muito inferior a um pagão. Uma coisa importante aqui. A primeira observação que eu gostaria de fazer a você, com base no verso de número 5. Os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Me permita fazer duas observações aqui. Primeira coisa, você percebe a futilidade da riqueza terrena? Esse barco era um barco cargueiro também, não só de passageiros. E para se livrar da morte, eles começam a jogar fora aquela carga. Talvez uma carga valiosa, eu não sei. Mas isso denota para nós a futilidade da riqueza terrena. Não pode nos salvar. E mais, a incerteza da sua continuidade conosco. Às vezes a gente pensa o seguinte, eu vou trabalhar duro, pastor. Passar em vários concursos, porque eu quero aos 50 anos ter uma vida folgada. Mas a pergunta que eu lhe faço nessa noite é a seguinte: você combinou isso com Deus? Você sabe se chega aos 50? Quando eu ficar mais velho, quando eu tiver mais tempo, eu vou me envolver na obra. A pergunta é, será que você vai ter esse tempo? Será que você chegará a essa idade? Será que o seu agendamento está de acordo com o agendamento de Deus? Então aqui nós percebemos isso. Nós não temos a certeza que essa questão financeira vai continuar conosco, porque é algo fútil, algo fugaz, e os marinheiros começam a descobrir isso, e eles começam a se desfazer daquela carga. Uma coisa interessante aqui, as riquezas, às vezes elas criam asa, e voam para longe de nós, mas às vezes, para que a gente não se perca, é necessário que nós mesmos coloquemos asas nela, para que ela não nos atrapalhe. Há coisas na nossa vida, irmãos, que são atrapalhos. É necessário que eu e você se desfaça
delas. Eles começaram a se desfazer dessas coisas, na tentativa humana, é verdade, de não perecerem. Mas a gente tem que tirar essas coisas que atrapalham a nossa caminhada, que atrapalham a nossa vida cristã, que atrapalham o nosso envolvimento, que atrapalham o nosso testemunho. Outra coisa interessante que eu gostaria de destacar aqui, com base nesse verso 5 e nesse verso 6. Quando estamos longe da vontade de Deus, em vez de nós repreendermos alguém, nós somos, pelo contrário, algumas vezes, repreendidos por pagãos. Me permita dizer aqui uma coisa nessa noite. É muito triste e ao mesmo tempo vergonhoso, embora às vezes seja necessário, que um crente seja repreendido por um pagão, por alguém que nunca viu a luz do Evangelho, que não possui a graça salvadora que está lá em Tito capítulo 2, a partir do verso 11. Ele só possui a graça comum. Um pagão que nunca entrou numa igreja cristã, que nunca viu o Deus verdadeiro, que Deus nunca falou com ele através da palavra, são esses pagãos, ou esse pagão, melhor dizendo, que vai repreender Jonas. É esse fato que nós vemos aqui. O comandante desce até o porão onde Jonas está e diz o seguinte: como é que tu está vendo o que nós estamos passando aqui? E tu consegue dormir. E você poderia me perguntar nessa noite: como é que um pagão, pastor, me repreende? Eu vou lhe dizer quando. Quando um pagão, um vizinho, alguém que não conhece a Cristo, ao lado de você, trata as filhas ou os filhos melhor do que você. Possui padrão melhor do que você na criação dos filhos. E isso é vergonhoso para nós. Quando é que um pagão nos exorta? É quando um marido que nunca entrou numa igreja evangélica, é um pagão, um TJ, um mormo, um católico romano, um bandista, não importa. Mas ele consegue desprender amor pela esposa, tratá-la com dignidade, quando muitas vezes nós que somos cristãos não fazemos. Quando é que um pagão nos repreende, é quando uma mulher cristã passa por cima sempre da autoridade do marido e envergonha ele em público. E você não vê isso, muitas vezes, numa pessoa que nunca viu a cruz ensanguentada. É Deus, através dos pagãos, nos repreendendo. E aqui Jonas começa a tomar essa repreensão. Mas Jonas não foi o único. Se você chegar em casa e tiver a curiosidade, por exemplo, de ler Gênesis capítulo 26, quando Isaac é ordenado por Deus para ficar na terra de Gerar e não ir para o Egito, e acerca da sua mulher chamada Sara, ele mente, né? Ele diz que ela é irmã dele, e o rei dos filisteus, chamado Abimeleque, vai lá e vê Isaac acariciando a esposa, e diz: você mentiu para nós, dizendo que ela era sua irmã? Ninguém pode tocar nem nesse homem nem nessa mulher, porque na realidade eles são maridos e mulher, marido e mulher. Um pagão, Abimeleque, é quem protege Sara, enquanto que o próprio marido de Sara, um homem crente chamado Isaac, não tem coragem nem disponibilidade de fazer. Veja aí outro exemplo, um pagão repreendendo um, entre aspas, cristão, um crente. E isso é vergonhoso. Parênteses aqui nessa noite. E não é ninguém daqui, tá? A gente escuta muito dizer acerca de certos casamentos cristãos. Então algumas pessoas que se dizem cristãs entram na igreja, uma cerimônia belíssima. E essas mesmas pessoas, quando saem da igreja, vão para outro local. E quando chega lá, as luzes de boate são ligadas, a bebida alcoólica corre a rodo, danças mundanas são promovidas naquele lugar, e as desculpas de alguns noivos é o seguinte: é porque o político fulano de tal estava aqui, eu vou fazer o quê? É porque meu parente bebe, pastor, tem que ter o whiskyzinho dele, a cervejinha dele. Gostaria de lhe dizer uma coisa: a festa é sua, o casamento é seu, o testemunho que está em jogo é seu. Veja como há muitas coisas na nossa vida que a gente tem que tirar, que nos atrapalham, que faz com que a gente não caminhe, que são atropelos. E graças a Deus, pelo menos no meu conhecimento, nunca aconteceu aqui.
E se você é uma pessoa que deseja se casar e vai fazer isso no seu casamento, de antemão eu quero lhe dizer, não me convide. Eu não quero estar lá. Com todo o respeito que eu tenho por você. A gente tem que retirar essas coisas para que a gente possa caminhar, né? Verso 7 ao verso 10. O texto nos diz assim: os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga quem é o culpado por este mal que nos aconteceu. Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? De que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Os irmãos sabem muito bem, irmãos, que após a descida do Espírito Santo, nós não precisamos mais lançar sortes. Era uma espécie de pedrinhas, né, para fazer determinadas escolhas. Nós não precisamos mais disso, porque nós temos a Bíblia como regra de fé e prática. Mas no tempo de Jonas, até entre os pagãos, isso era muito comum. No povo de Deus também, né? Lembra quando Acã peca e guarda aquela capa babilônica com uma barra de ouro? É lançado sorte, e a sorte sai, e a sorte cai sobre a família de Acã. Quando Jonas Iscariote morre, né? Para determinar quem seria o próximo apóstolo, lá em Atos capítulo 1, verso 26, também é lançado sortes. E aqui lança-se sorte no navio. Eu imagino aquele navio, irmãos, a ponto de se despedaçar. E aqueles marinheiros começam a lançar sorte. E pela providência divina, a sorte recai exatamente sobre Jonas. E no verso 8, é como se Jonas se sentasse no banco dos réus. E ele é bombardeado por uma série de perguntas. Tipo assim: qual é a sua ocupação? Essa pergunta era crucial, essa pergunta devia ser feita, porque tratava-se de um andarilho para os marinheiros. Possivelmente os marinheiros estavam pensando que ele era envolvido com algum tipo de feitiçaria, com algum tipo de adivinhação, pois aquela tempestade não era normal. Nós estamos aqui falando de homens calejados no mar. Nós estamos aqui falando de pessoas que trilhavam aquelas milhas marítimas por muito tempo, homens experientes. Eles sabiam que aquela tempestade não era normal, era algo estranho. Então eles pensavam como pagãos. Quando pergunta: de onde você vem? De que povo você é? Talvez eles pensassem que Jonas era um caldeu, porque os caldeus eram envolvidos com adivinhação, eram envolvidos com feitiçaria. Quem sabe Jonas pensava, aliás, os marinheiros pensavam que Jonas era um árabe, que tinha furtado em determinado lugar e estava tentando fugir, e os deuses árabes estavam atrás dele. Por essa razão, né, a tempestade estava assolando aquele navio. Mas uma coisa me chama a atenção: como Jonas era alguém que tinha a mente lúcida quando se tratava de Deus, embora não obedecesse. Embora não obedecesse, pelo menos nesse momento. Olha o verso 9 até o verso 10 do texto que nós estamos analisando. Jonas vai responder a série de indagações que ele é submetido. Ele diz o seguinte no verso 9: Jonas respondeu: eu sou hebreu. Pare um pouquinho aqui. Sabe o que Jonas está dizendo? A raiz dessa palavra no hebraico, dessa palavra hebreu, significa aquele que vai, ou aquele que está a caminho, ou aquele que tem uma missão. Jonas está dizendo àquele povo: eu sou um missionário, eu estou numa missão. E mais, olha o que ele diz ainda no verso de número 9: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Ou seja, o Deus que eu sirvo, eu reverencio. O Deus que eu sirvo, eu obedeço a Ele. Eu acho que aqueles marinheiros começaram a olhar para eles e dizer o seguinte: estou perplexo. Mas ele continua na sua declaração de fé. Olha o que ele diz, ainda no verso 9: eu sou hebreu, temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. O que é que ele está dizendo?
essa chuva que está caindo sobre esse navio, é o Deus que eu sirvo que está mandando. Esse mar está da maneira que está, porque o Deus que eu sirvo comanda esse mar. Os ventos estão tão tempestuosos, porque o Deus que eu sirvo está permitindo que ele assim o fique. Acho que os marinheiros no verso 10, olhe para o verso 10. Diz assim o texto sagrado: então os homens ficaram com muito medo, se já estavam com medo, ficaram com mais medo ainda e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. É como se os marinheiros dissessem o seguinte: nós estamos surpresos em saber que você é crente, mas que está fugindo desse Deus, que é tudo isso que você diz. Comanda o céu, comanda o mar, comanda o vento, comanda tudo, fez tudo. Nós estamos perplexos. E me vem, irmãos, algumas aplicações aqui nessa noite. Primeiro, já disse isso aqui na igreja: se você é filho de Deus, não pense que Deus vai deixar você pecar em paz. Pode fugir o quanto fugir, Deus não vai permitir que sua consciência fique em paz. Segundo, quando um crente coloca o pé na estrada da desobediência, ele se torna um causador de problema e não um instrumento de salvação. Eu não desejo isso para ninguém. Conviva com o desviado. Ele não só perturba a vida dele, mas ele perturba a vida de quem está ao redor. Está aqui Jonas ensinando isso. Outra questão nessa noite: quando um servo de Deus desobedece, ele perde a autoridade para falar, ele começa a se acovardar. Crente que não tem autoridade, ele se esconde, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua onde mora, porque ele vai mostrar o quê? O canto melhor para Jonas era no porão, sem falar nada acerca de Deus, porque ele não tinha autoridade para tal, ele estava em desobediência. E uma coisa me chamou muito a atenção lendo esse texto. Eu disse a vocês algumas vezes aqui que teologicamente Jonas era um profeta, vou assim dizer, completo. Mas isso, irmãos, muitas vezes é mais perigoso ainda. Por quê? Perceba que o conhecimento doutrinário de Jonas não o inocentou. É triste a gente ouvir, né? Eu passando ali em determinado lugar, uma certa mulher disse: pastor, lá no bairro onde eu moro, fulano de tal, ele está aí. O senhor sabia que ele é batizado? O senhor sabia que ele conhece a Bíblia? Como dizendo assim, está afastado, mas sabe tudo. Isso muitas vezes é terrível. E eu vou lhe dizer por quê. Porque o conhecimento doutrinário, repito, de Jonas não o inocentou. Pelo contrário, agravou mais a situação dele. E eu vou adiante. Privilégios desprezados não atenuam a culpa de ninguém. De maneira alguma. Privilégios desprezados não atenuam a culpa. Somente agrava mais ainda. Você sabia disso? Quanto mais a gente recebe, mais nós seremos cobrados. Você não pense que o juízo de Deus sobre minha vida será igual a uma pessoa que não conhece nada do Evangelho, que é, digamos assim, se nós morrêssemos hoje. Eu não tenho muito conhecimento, eu vou usar Jamerson. Não pense que o conhecimento de Jamerson, para um leigo como eu, é igual, não. O juízo de Deus sobre a vida de Jamerson vai ser maior do que do meu. Porque eu conheço bem menos do que Jamerson. Deus vai cobrar muito mais dele. Você que está aqui ouvindo a palavra, você é indesculpável. Deus irá cobrar de você. Jonas tinha verdade na mente, mas não obedecia de coração. Não é à toa que nosso irmão Tiago, no capítulo 3 da carta dele, do verso 1, ele diz o seguinte: meus irmãos, não sejais muitos de vocês mestres,
sabendo que seremos julgados com muito mais rigor. Ele não era alguém contrário ao ensino acadêmico dentro da igreja, não. Ele estava apenas alertando aos ouvintes dele, ao destinatário da carta dele, que quanto mais se conhece, mais indesculpável se torna. Essa era a situação do profeta. E vem algumas indagações nessa noite, meus irmãos. Se Jonas teme ao Senhor, como ele diz temer, por que ele desobedece? Se Deus era tão poderoso para Jonas, por que ele desafia Deus e vive como se Deus não existisse? Outra indagação nessa noite. Se Jonas tem um credo tão perfeito, tão doutrinário, por que ele prefere viver em desacordo com o que ele crê? Eu fiquei me questionando sobre isso. Jonas não se envergonha da sua fé, mas Jonas não a vive. E isso é muito triste. Verso 11 ao verso 13. Olha o que o texto nos diz. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você, para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: pegue-me e me lance no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Eu aprendi a ler a Bíblia, irmãos, fazendo perguntas ao texto para mim. E quando eu olhava para essa passagem de Jonas, eu sinto inveja de Jonas em duas coisas. Primeiro, nada tirava o sono dele. Conseguia dormir diante de uma tempestade. Era um sono irresponsável, mas dormia bem. Como é ruim, né, a gente dormir com um problema. Parece que isso não atingia Jonas. Segunda inveja que eu tenho de Jonas: ele podia ter medo de tudo, menos de morrer. Tinha não. O mar estava assombrando o marinheiro. E ele diz: a solução é o seguinte: me pegue e jogue no mar. Tinha condição de escapar? Tinha não, irmão. Nem tinha problema para dormir, nem tinha problema com a morte. Para ele estava tudo tranquilo. Ele não ia para Nínive porque queria, porque medo de morrer não tinha não. Era desobediência mesmo. Você percebe isso? Eu pelo menos percebi. Mas interessante. O verso 11 deixa claro uma coisa aqui, olha. O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Você percebe como um crente desobediente, ele sempre é um causador de problema? É, meu irmão. E mais, a desobediência fecha nossos olhos. A desobediência tem esse poder. Os pagãos estão preocupados com Jonas, com a vida deles. Eles não querem jogá-lo no mar. Enquanto que Jonas não está nem aí para eles. Nem tampouco para a cidade de Nínive. Atente para o seguinte. O capítulo 4, verso 11 do livro de Jonas, diz que em Nínive existia 120 mil que não sabia discernir entre a mão esquerda e a mão direita. 120 mil crianças. Algo em torno de 500 mil pessoas estavam esperando uma mensagem. Mas Jonas não estava nem aí com esse povo que ia morrer e ia para o inferno. Enquanto que os pagãos estavam preocupados com a vida dele. Quarta-feira chovia torrencialmente em Campina. 3 horas da tarde, ao lado da minha casa, estavam 2 missionárias mórmons. Debaixo de uma chuva, irmãos, torrencial. Fazendo o quê? Batendo na casa do povo, para pregar a sua mentira. Elas estão no engano, infelizmente estão. Mas é uma tapa de luva no nosso rosto.
Sabe? Elas preocupadas, infelizmente, pregando uma mentira, mas preocupada com a salvação das pessoas. Enquanto que nós que temos a verdade, parece que não estamos mais nem aí. Isso falou muito comigo. Verso 12. Vamos atentar para o que diz ele. Jonas respondeu: pegue-me e lance no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Ele tinha a solução para os outros aqui, mas ele não tinha a solução para si mesmo. Ele sabia que o problema era ele, né? Aqui, irmãos, sabe o que Jonas personifica aqui? O pecado, que levanta tempestades na nossa vida. O que você tem que fazer com ele? Jogá-lo fora. Jonas aqui tipificava o pecado. E o pecado tem algo na nossa vida. Há algo que nós devemos fazer com ele sempre. Em primeiro lugar, confessá-lo. Segundo, odiá-lo. Rejeitá-lo totalmente, abandoná-lo. É exatamente isso aqui que os marinheiros fazem. E Deus só queria uma coisa de Jonas, talvez é o que ele lhe peça nessa noite: arrependimento. A única coisa que Deus queria de Jonas não era que ele fosse lançado no mar, era que diante daqueles marinheiros ele se arrependesse do mal que ele estava fazendo e voltasse à sua missão. Quem sabe Deus não está falando com você hoje à noite, que o que Ele pede de você hoje à noite é arrependimento, é que você volte-se para Deus, é que você reveja suas decisões na vida, é que você entenda que você está matando seu ministério, acabando com sua família, acabando com a sua vida. Portanto, arrependa-se. Uma coisa me chamou a atenção: arrependimento era uma palavra que Jonas não tinha no seu vocabulário. Pode me jogar, não estou nem aí, mas eu não me arrependo. Né? Deus está... Tem muita gente assim. Jonas está querendo que Deus mude. Escolha outro, coloca outro no meu lugar, mas ele próprio não quer mudar. Verso 14 ao 16 e a gente encerra. Então clamaram ao Senhor e disseram, né, vou ler a partir do 13. Em vez disso, ou seja, em vez de jogá-lo no mar, os homens remavam, esforçando por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram a quem? Ao Senhor, e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós esse sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Meus amados irmãos, apesar do desmantelo de Jonas, Deus estava usando Jonas. Quando aquele homem é lançado no mar, de uma forma miraculosa, a tempestade se acalma. É como se os marinheiros dissessem o seguinte: o Deus desse camarada é real. Eu tenho que acreditar nele, na palavra dele, no Deus dele. Sabe por quê? Deus usa quem quer. Mesmo um profeta desse, Deus está usando. Eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo. Uma cidadezinha aqui do interior da Paraíba, um pastor fez uma grande cruzada missionária. E a coisa que esse pastor mais queria na vida era que o juiz da cidade se convertesse. Então ele fez uma grande cruzada, passou a semana todinha meditando e disse: é hoje. Pessoalmente foi levar o convite na casa do juiz da cidade. E para surpresa dele, na hora do culto, o juiz estava na primeira cadeira. Ele e a esposa. E ele pregou, e ele fazia apelo, né? No final da mensagem ele disse: é hoje que o juiz se converte. Fez o apelo. Só veio, tinha uma multidão, só veio à frente um bêbado. Ele disse: mas rapaz, eu prego ruim demais. O juiz lá, agora antes dele fazer o apelo, tinha um irmão na igreja que era meio perturbado. Chegou no ouvido daquele juiz e disse alguma coisa ao juiz.
O juiz pegou a esposa e foi embora. O pastor colocou as duas mãos na cabeça e disse: meu Deus, o que esse abençoado disse àquela excelência? Deve ter dito alguma bobagem. E ficou preocupado. Passaram-se 3 meses. Ele estava pregando na igrejinha dele, não numa cruzada, um público pequeno. Quem entra na igreja dele? O juiz e a esposa. Senta na primeira cadeira. E ele diz: meu Deus do céu. Ele pensou, né? Hoje eu não tive nem tempo de meditar. Estou pregando o Salmo 23. Hoje não sai nada. Ele pregou. Terminou o culto rápido. Aí disse: eu não vou nem fazer apelo. Levantou a igreja, foi dar a bênção apostólica. O juiz disse: epa, estou aqui para me converter, eu e minha esposa. Aí o pastor se encheu, né? Aí disse: comigo é assim. Pregando bem ou pregando mal, olha aí, o juiz da cidade se converteu. Aí disse: vem cá, excelência. Aí o juiz subiu, juntamente com a esposa dele, e disse: testemunha aí para a igreja. O senhor se converteu na minha primeira mensagem, naquela mensagem poderosa, ou nessa de hoje? Aí o juiz disse: nem naquela, nem nessa de hoje. Eu vim para aquela conferência. E quando terminou que o senhor fez o apelo, aquele irmãozinho ali, aí o juiz olhou, o irmão estava mesmo assim, olhando para a lâmpada, abestalhado, né? Aí disse: aquele irmãozinho ali, veio no meu ouvido e sussurrou o seguinte: quer ir para o céu? Aí eu disse: quero não. Aí ele disse: então vá para o inferno. Eu saí daquele culto perturbado demais. Quando eu comecei a tomar banho, vinha aquela mente, vinha aquela voz: vou para o inferno, vou para o inferno. Eu ia comer, quando eu mastigava, vou para o inferno, eu não quero ir para o inferno. Por essa razão eu quero aceitar Jesus. Deus usa quem quer. Mesmo um profeta desmantelado desse aqui, Deus usou, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas há uma coisa interessante a destacar aqui, com base do verso 14 ao verso 16. Qual, pastor? O mundo, Jonathan Edwards dizia isso, né? O mundo só irá começar a olhar diferente para a igreja quando a igreja reconhecer seu pecado. Sabe? Quando nós começarmos a verdadeiramente testemunhar acerca da salvação. Quando a igreja confessa a sua fuga. Quando a igreja verdadeiramente confessar a sua desobediência à vontade de Deus. O mundo vai começar a olhar para nós com nossos olhos. Quando a gente tiver coragem de confessar, a culpa é nossa, porque a missão nos foi dada e a gente esqueceu, né? Eu acho interessante no verso 14, quando ele diz o seguinte, olha: clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue inocente, porque tu, Senhor, fizesse o que foi do teu agrado. Quando o mar se acalmou, os marinheiros ficaram atônitos. Mas uma coisa interessante, houve transformação na vida daqueles homens. Eles já não oravam mais aos deuses pagãos deles. Eles começaram a orar ao Deus verdadeiro, né? Começaram a invocar ao Deus verdadeiro. Eu creio, irmãos, que essa tripulação inteira se converteu. Veja que coisa interessante. Eles começaram a reconhecer que a tempestade vem e se acaba mediante a ordem do Senhor. Você crê nisso? Tudo que acontecer na sua vida, Deus tem as rédeas. A tempestade se levanta porque o Senhor permite, mas a tempestade se acalma porque o Senhor permite, porque Ele é o Deus do céu, é o Deus do mar e é o Deus da terra. Louvado seja Deus por isso. Portanto, descanse nessa noite. Como Deus é fiel, meu irmão. Verso 16, 15 e 16 a gente termina. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor. Veja bem, eles já não temiam mais a tempestade. Eles começaram a temer o Senhor. Eles já não temiam mais os seus deuses pagãos. Eles começaram a temer ao Senhor. Ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. O que é que eu aprendo aqui? Onde havia desespero, houve quebrantamento. Onde havia desespero, houve adoração. Onde havia desespero, começa a ouvir o quê? Oração. Veja como a vida dessa tripulação, ela é totalmente mudada. Por quê? Porque alguém lhe pregou, porque alguém lhe apresentou Cristo, mesmo sem querer.
O Deus verdadeiro foi apresentado ali. Deus faz como Ele quer, da maneira como Ele quer, né? Jonas, o verso 17, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas desistiu de Deus, isso é o que eu acho mais bonito, porém Deus nunca desistiu de Jonas. Como isso é lindo, irmãos, né? Como isso é lindo, Deus não desistiu de nós. Deus chama hoje você para recomeçar. Para recomeçar. E graças a Deus, que Ele ainda tem grandes peixes. Ele ainda tem grandes peixes, né? Eu fico imaginando como Jonas chegou em Nínive. Você imagina? 3 dias e 3 noites dentro de um peixe. Quando o peixe vomita, que figura repugnante. Digo, meu Deus do céu, né? Todo descabelado, todo sujo. Não é verdade? Aí pega um sermão e vai pregar. Converte a cidade inteira. Imagina aí, 500 mil pessoas tem algo em torno de Campina Grande, né? Todo mundo se convertesse com um sermão meu. No outro dia eu nem saía de casa. Eu dizia, esse cara sou eu. Jonas ficou mordido com ele. Ficou mordido com Deus, porque 500 mil se converteram. Gostou não? Que camarada desmantelado, mas isso é cenas do próximo capítulo. Não é verdade? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Deus